Queijas e queijos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cheeseheads Brasil. Já se inscreve aqui no canal, não esquece que isso ajuda demais a gente a crescer e fazer mais conteúdo legal para vocês. Deixa o seu joinha, eu sempre quis dizer isso, eu sempre quis dizer isso, deixa o seu joinha, deixa o seu like, like. Eu sempre quis dizer isso. Muito obrigado por esse sonho realizado. Muito bem, hoje a gente vai analisar a classe de Offensive Tackles do Draft de 2020. Então, sem mais delongas, vamos ver como é que tá a situação dos gordinhos. Aí os gordinhos pro draft. Vamos lá, partiu! Começando essa análise dos Offensive Tackles com um dos meus jogadores favoritos na classe, que não é tão falado assim, mas eu acho ele muito bom mesmo, que é o Lucas Niang, de TCU Frogs. Esse sênior de 21 anos, uns 6'7", 2 metros de altura aí, 328 libras, 149 quilos. Ele que foi selecionado em 2018 pro Second Team All Big 12. Não fez o Combine, justamente por estar se recuperando dessa Red Flag, né? A bandeira vermelha aqui, o ponto de atenção que a gente tem que ter com ele. Ele sofreu uma lesão no quadril e precisou de cirurgia no ano passado. Mas ele é um excelente block runner, principalmente em conceitos de corrida por zona, que é um conceito muito utilizado hoje na NFL e é a base do Packers no jogo terrestre também. Extremamente físico, bem atlético, um right tackle de origem, não é left tackle que vai ter que se adaptar a alguma outra posição, ele é right tackle de origem, muito engajado nos bloqueios de passe e corrida, domina muito fisicamente na trincheira e mãos e braços bem fortes aqui. Apesar dele ser bastante físico, ele depende muito dessa dominação física na proteção de passe, devido ao seu footwork ainda ser muito pobre. Ele precisa melhorar bastante o trabalho de pés dele aqui para criar ângulos no jogo aéreo, principalmente. Então ele precisa trabalhar porque ele tem bastante dificuldade contra os speed rushers, né? Contra aqueles edge rushers que atacam mais longe da OL e tentam usar realmente a técnica de velocidade para fazer o release. Então ele tem bastante dificuldade contra esse tipo de ação dos edge rushers, mas ele consegue criar bons ângulos aqui usando sua força física principalmente, mas esse é um ponto de atenção também. E o principal ponto contra dele é a questão da cirurgia, né? Como é que isso vai afetar o desempenho dele na NFL? A gente precisa saber. Mas vamos conferir aqui um pouquinho do tape dele, então. Um dos melhores aspectos desse calor offensive tackle, right tackle, é o seu engajamento nos bloqueios, como eu comentei, e principalmente aqui o jogo terrestre. Olha só como ele domina fisicamente, vai arrastando, vai levando. Realmente ele tem um step lento, né? Porque o trabalho de footwork dele não é tão bom, ou seja, um primeiro passo não é tão rápido, mas a dominação física dele é impressionante. É realmente um cara bastante técnico, usa muito bem os braços, muito forte nos membros superiores e inferiores também, mesmo não tendo esse trabalho de footwork tão legal, mas é um cara muito forte. Ele é sim um jogador de talento de primeira rodada, deveria ser selecionado na primeira rodada do draft. Eu não acredito que isso vá acontecer, porque por causa dessa cirurgia que ele acabou tendo no passado. Então, geralmente, os general managers ficam com um pouco de medo, e tem que ter mesmo, né? Um pouco de temeridade aí em relação a esse jogador, como é que ele vai vir para a NFL. Mas talento tem de sobra, tem um teto muito grande para evoluir. Eu gostaria muito de ver ele no Packers, por exemplo. Aqui um pouquinho do trabalho do Lucas Niang, de TCU, no jogo aéreo, protegendo o seu quarterback. Olha só como ele consegue realmente usar muito bem a força física, a imposição física, para dominar completamente o rush aqui do adversário. Ele realmente não é tão rápido nesse quick step, nesses passos assim para criar o ângulo de bloqueio, mas quando ele consegue antecipar o adversário, ele realmente domina fisicamente. Não tem jeito, cara, não tem como sair. Caiu nas mãos do Niang, não tem como sair. O cara é muito forte mesmo, ele é muito técnico, sabe usar muito bem os braços, gira muito bem o quadril, apesar dos pés não ser tão rápidos, ele gira muito bem o quadril para criar ângulos favoráveis, ou seja, tem uma boa leitura aqui, uma boa noção de espaçamento, enfim, de uso do seu próprio corpo. Um cara bem legal aqui protegendo o passe também. Aqui só a nível de curiosidade mesmo, um pouquinho do trabalho do Lucas Niang protegendo o seu quarterback contra ninguém mais, ninguém menos que Nick Bosa e Chase Young, né, no jogo aqui de TCU contra o Ohio State. Um pouquinho do trabalho dele aqui protegendo o quarterback contra o Bosa e contra o Chase Young. Chase Young aí que é cotado
como sendo o melhor jogador no geral, assim, do draft de 2020, na minha opinião e aqui ele realmente conseguindo fazer um trabalho de proteção do QB contra esses jogadores extremamente dominantes. Seguindo a nossa análise aqui, um jogador que eu acredito que se o Packers quiser ter alguma chance de pegá-lo, acho que vai ter que investir um pouquinho na primeira rodada e talvez fazer um trade-up. Aqui eu acho que é um baita de um projeto. Eu gosto muito de assistir o tape dele, que é o Josh Jones, da faculdade de Houston. Né? Esse sênior também é um 6'7", 2 metros aí de altura, 310 libras, 141 quilos. E em 2019 foi escolhido aí para o Second Team All-ACC. Ele fez o Combine, foi 5,27 aqui no 40-yard dash do Combine, 24 recepções no bench press, uma boa marca. Então, assim, algumas pontos de atenção dele aqui, principalmente nessa parte de red flags. Quais são os pontos de atenção, as bandeiras vermelhas, os pontos de atenção aqui. Ele perdeu 4 jogos, os últimos 4 jogos de 2019 com uma lesão no joelho. Então a gente tem que ficar de olho nisso aí também, mas é um cara bem talentoso, de primeira rodada, sem sombra de dúvidas. O jogador ele tem uma ótima mobilidade em relação ao seu tamanho, ele realmente consegue fazer movimentos rápidos e ajustes de corpo, mesmo sendo tão grande assim. Ele é muito seguro nos bloqueios para jogadas de passe, ele cedeu 4 pressões, presta atenção, 4 pressões em 325 snaps de jogada de passe. Tá entendendo? O cara realmente é muito seguro protegendo o quarterback. E ele tem muita personalidade, eu gosto disso. Eu gosto das entrevistas dele. Teve uma entrevista até que ele comentou o seguinte, abre aspas aqui pro Josh Jones. Se um time precisar de mim como right tackle, eu treinarei para fazer o meu lado direito ser tão bom quanto o meu esquerdo. Né? Ele que é left tackle de origem. Alguns pontos de atenção dele aqui, ele precisa ainda se aprimorar tecnicamente em alguns lances aqui, principalmente nos steps iniciais para proteção de passe, tá? Apesar de ele ser um jogador bem maduro, assim, tanto na parte física quanto na parte técnica, eu diria que nesse ponto específico aí, nos steps iniciais, nos passos iniciais, ele precisa aprimorar um pouquinho. E ele deve melhorar principalmente, é o ponto mais alarmante contra ele aqui, deve melhorar principalmente a sua leitura para conseguir agir mais rápido contra esquemas mais complexos aqui. Ele tem dificuldade para ler alguns stunts, que é aqueles jogadas onde jogadores de linha de defesa se cruzam, né? Ou ler blitzes mais complexas, enfim. Mas é um ótimo jogador, com certeza. Faria a festa se o Packers pegasse ele, por exemplo, na primeira rodada. Vamos ver o tape dele. Analisando essa primeira jogada, olha só a maturidade desse jogador se posicionando para proteger o quarterback nessa jogada de passe aqui. Olha só como ele tem um step certeiro ali após o início do movimento. Como eu disse, os movimentos iniciais, o primeiro passo dele ainda tem que ser trabalhado, mas depois ele ajusta muito bem o seu corpo, ajuste de quadril, consegue se posicionar para realmente não dar nenhuma chance do jogador aqui, do edge rush, chegar no seu QB. Realmente um jogador bem maduro aqui para a posição de offensive tackle. Deve encontrar aí certa facilidade por ter já essa técnica amadurecida. Realmente um baita calor. Aqui um pouquinho do trabalho dele no jogo terrestre também, fazendo um primeiro bump aqui, um primeiro combate, um primeiro golpe aqui no jogador de defesa e subindo para bloquear o linebacker já no segundo nível, fazendo aqui uma dobradinha, inclusive levando junto aqui o Kenneth Murray, um dos melhores linebackers da classe aqui, que vem aqui do lado esquerdo, mas também é atrapalhado pelo movimento ali do Josh Jones. Mas um bom movimento aqui, o jogo terrestre não é o principal dele, mas aqui um pouquinho da contribuição dele também para as corridas. Aqui um exemplo que eu falo, do primeiro passo dele. Olha como o primeiro passo dele, a gente chama aqui de false step, né? Esse passo em vão aqui, é um passo lateral sem um passo a mais aqui que ele não precisaria dar nessa jogada. A gente pode ver aqui no pé direito dele mesmo, que ele precisa fazer um ajuste para conseguir encaixar o bloqueio, apesar de que ele consegue aqui fazer uma dominação, já que esse jogador era um defensive back, então fica mais fácil aqui pro jogador de linha ofensiva, mas assim, tem que ajustar melhor isso. É um ponto de atenção dele tecnicamente, mas é um jogador bem legal realmente
para se ter nesse draft. Vamos para o nosso último nome, então, aqui na nossa análise de offensive tackles da classe do draft de 2020. Este é Austin Jackson, de USC, esse junior, 20 aninhos o baby, 6'6", 1,98m, 310 libras, 141 quilos da criança. Muito bem. Em 2016, ele foi aqui selecionado para o USA Today High School All-American e já atuando pela Universidade de USC, em 2019 foi First Team All-Pac-12 aqui na conferência. Deu uma bugadinha aqui no cérebro, mas tudo bem. Segue o jogo. Ele foi 5.07 no 40-yard dash. É rápido, garoto. 27 recepções no bench press. Ele realmente é um cara bastante físico. A gente vai falar dos atributos dele agora. Não tem nenhuma red flag aqui. Nada com que se preocupar em relação a lesões, etc, etc. Muito bem, como eu comentei, ele é muito físico. Usa muito bem o seu tamanho para bater os adversários. Tem mãos muito agressivas, então o trabalho de mãos dele é realmente muito legal. Uma certa mobilidade aqui, apesar do tamanho dele, e um bom engajamento nos bloqueios do jogo terrestre. Ele consegue ajudar bastante, tanto por terra quanto pelo ar, mas o que eu notei é que ele tem um bom engajamento aqui nos bloqueios do jogo terrestre. Alguns pontos contra ele, realmente precisa ajustar, melhorar o seu QI de futebol americano, digamos assim, o processamento mental. Às vezes o guri buga no meio da jogada, é realmente uma coisa bastante louca. E precisa melhorar muito o seu ajuste de quadril e posicionamento nos bloqueios, principalmente no bloqueio para jogadas aéreas. Às vezes ele realmente acaba perdendo por causa de uma mistura aí desse processo mental dele, que ainda é um pouco lento, de leitura, de o que será que o jogador de defesa vai fazer em relação à técnica dele de ajuste corporal mesmo. Mas vamos ver aqui o tape dele e vocês vão entender. Começando então essa primeira análise aqui do Austin Jackson, o jogo aéreo aqui, a gente pode ver como ele realmente é bastante agressivo usando as mãos. Olha como ele usa as mãos mesmo para criar, para sentir aqui aonde que o jogador vai se posicionar. Ele coloca o braço direito bem no ombro aqui do edge rush, que é o AJ Epenesa. Muitos dizem que ele é o melhor edge rush da classe de 2020. Não, peraí. Não, espera. O melhor edge rush do draft, é claro, não tô considerando o alien do Chase Young, ok? Volta pro vídeo. Cotado para ser selecionado aí no top 25, quem sabe, da primeira rodada, o AJ Epenesa, e aqui o trabalho dele contra esse jogador. Então olha só como ele posiciona muito forte aqui o braço direito, já no ombro de dentro aqui do AJ, forçando com que ele tenha que buscar a saída por fora, e aí fisicamente ele consegue dominar o jogador, nenhuma chance para ele chegar perto do quarterback. Gente, vá lá, seja qual jogador offensive tackle você vai selecionar no draft, precisamos ter a noção que essa posição precisa de muito tempo para adaptação na NFL, uma das posições mais difíceis de se adaptar. Então seja o Austin Jackson, Lucas Niang, Josh Jones, qualquer outro jogador que o Packers ou outro time selecionar, que seja, precisa de tempo para adaptação. Não é só assim, pegar e sair jogando muito bem. Mas é interessante a gente notar como esses jogadores vêm tecnicamente do draft, né, do college, perdão. E aqui é mais um trabalho dele usando muito bem os braços. Olha só como ele consegue colocar realmente o AJ Epenesa no chão. Domina o jogador completamente nesse ótimo trabalho aqui. Um first step muito bom do jogador, ele é bem maduro. Eu acho que ele talvez não seja um jogador de primeira rodada, mas, por exemplo, subir na segunda rodada para pegar ele já é uma boa opção. E vamos ver o que vai ser aí nesse draft, quem vai selecioná-lo. Mas com certeza vai ter um jogador muito engajado nos bloqueios e um potencial técnico muito alto aqui com o Austin Jackson. Aqui um exemplo do que eu falo, ó, da questão de encaixe de quadril aqui para conseguir efetuar um bloqueio um pouco mais efetivo. Ele não consegue aqui entender qual vai ser o movimento do edge rush e perde o tempo dele. O passe até consegue ser efetuado, mas por causa dessa falta de ajuste, o jogador consegue passar por ele com facilidade aqui. E esse aqui é um exemplo do que eu digo de maturidade. Tem que ter paciência com os jogadores offensive tackles. Aqui é um exemplo dele, o número 73, lá no cantinho, left tackle.
falta de processo mental. Ele realmente não entende aqui qual é o bloqueio, qual é a jogada, qual vai ser o segmento da jogada, não entende aqui muito bem o que ele deve fazer. Realmente buga aqui e deixa o jogador passar livre aqui, o AJ Epenesa fazer um sack fácil, né? Eu faria esse sack aqui, AJ. Não é, garoto AJ? Eu faria o sack. Mas tudo bem, aqui ele erra realmente no processo, erra no tempo da jogada e acaba deixando um sack fácil passar. É um exemplo aqui. Muito obrigado, gente, por ter assistido até o final. Lembre-se, nos siga nas redes sociais, @cheeseheadsbr em tudo, Facebook, Instagram e tudo mais. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, assiste um próximo vídeo. Assiste aqui ao próximo vídeo de sugestão do Cheeseheads Brasil para fazer essa comunidade do YouTube também crescer bastante. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Até a próxima e tamo junto. Go Pack Go! 3rd and 9.